Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Levítico 6:13 fala: e o fogo arderá de contínuo sobre o altar. Ora, o fogo arde no altar e do altar para a congregação. Então, o livro dos Levíticos, ele vai falar sempre do fogo do altar, que simboliza, amado, a presença de Deus. Ora, uma igreja sem as respostas de Deus, ela se torna inútil. Se o Espírito Santo não tiver naquela igreja, ajudando, direcionando, curando, transformando, enviando, ensinando, para que adianta ter aquela igreja? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Homens e mulheres no dia de hoje tentam sustentar a igreja com a força do seu braço e não com a força de Deus. Ora, o próprio Jesus Cristo de Nazaré, ele falou para Pedro: ora, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra rejeitada, né? E Jesus, ele claramente falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas, edifica a minha igreja. Então o fogo que nós encontramos na palavra de Deus significa a presença e a manifestação do próprio Deus sobre o altar. É por isso que nós precisamos da cobertura espiritual do altar. É por isso que nós temos que ouvir a palavra não só pela internet, mas nós temos que ir ao altar. Reverenciar a Deus no altar, diz a palavra do Senhor. Abraão edificou altar. Davi edificou altares. Isaac edificou altares. Os patriarcas edificaram altares. O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele ia no monte, era um lugar que ele tinha de encontro com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré institui a igreja pela palavra. Ele fala: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, edifica a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Então ele está falando de um lugar de congregação. Tem pessoas que pensam que é a igreja. Não, amado, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Dentro de você não congrega 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 pessoas. Porque igreja é lugar de congregação, é lugar de comunhão entre os irmãos. Então é na igreja que o fogo arde de contínuo sobre o altar. Então o altar, ele representa o fogo de Deus conforme Levíticos 9:24, que diz: porque o fogo sai de diante do Senhor e consome os holocaustos. Então, o que é o holocausto no dia de hoje? Olha, Malaquias 3, verso 10 em diante, fala: trazei todos os dízimos e oferta a casa tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisso. Então, primeiro você traz, depois você faz prova. E se Deus não for contigo, você sai da igreja, amado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o próprio Deus, ele fala: e provai-me nisso. Então ele faz prova do fogo que sai de diante dele e consome os holocaustos, a gordura, aquilo que é colocado sobre o altar. Então o povo vai ver essas coisas e vai jubilar. Ele vai ganhar força em espírito para seguir à frente. O povo, ele só vai entender as coisas de Deus fazendo prova com o próprio Deus. É por isso que existe o fogo no altar. Existem dois tipos de situação dentro do altar. Existe a revelação, os dons do sacerdote, e existe o rito da igreja, aquilo que é revelado para a igreja. Então são dois tipos de unção dentro da igreja, a do sacerdote e a do altar. Então você tem que aprender a adorar a Deus diante do altar. Ao ir ao altar, entregar a sua oferta passiva, o seu dízimo, a sua oferta, você não pode ir calado. Você já tem que falar para o Senhor: Senhor, eu estou fazendo prova do altar. Eu estou fazendo prova do Senhor. Eu quero ver se o Senhor é comigo. Então Deus, ele dá uma orientação clara que o fogo, ele está continuamente sobre o altar e não se apaga. Altar simboliza encontro com Deus. É o lugar que eu estou me encontrando com Deus. É um ponto de contato. Deus pode visitar a sua casa? Pode. Deus pode andar contigo todo dia? Pode, porque ele é espírito.
Mas entenda, lugar de adoração é altar. Lugar de convívio com Deus é igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Davi falou, bom é estar na casa do Senhor. Então, esses sacrifícios que Deus exige da igreja tem que ser posto diante do altar. Um dia uma mulher, ela chega dentro do carro, eu estava dando a carona para ela para o estado do Goiás, e ela pega um pacotinho de dinheiro e entrega para mim. E fala, eu falei, o que foi isso? O que é isso? Ela falou, não, eu estou te abençoando. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou, não, é meu dízimo de minha oferta. Eu falei para ela, minha senhora, a senhora tem que entregar isso no altar lá da sua igreja, e não para mim, eu sou só o pregador do evangelho. Amado, não é dinheiro que deve corromper o homem. Quem direciona o homem de Deus é o próprio Deus. Quem mantém o homem de Deus é o próprio Deus. E eu não posso pegar nada de forma errada. Quem está entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Então os sacerdotes, eles têm essa responsabilidade de prover a continuidade do fogo que arde no altar. Como? Através das consagrações, através dos propósitos, através das indagações noturnas, das orações que ele faz diante de Deus. É por isso que eu aconselho na igreja o povo orar 1 hora, 2 horas ou 3 horas por dia. Para quê? Para ter comunhão com Deus. Então, cada manhã, amado, você tem que se lembrar que um novo dia raia na sua vida e que você tem que andar na presença de Deus durante aquele dia. Vai acontecer coisas que talvez te tire ali por um momento da presença de Deus? Vai, porque você é ser humano. Mas a sua mente tem que estar voltada a Deus. Tem que estar em Deus. Então, ali sobre o altar, tem as coisas santas, né, consagradas. Ou seja, um púlpito é consagrado ao Senhor. O som da igreja é consagrado ao Senhor. As caixas de som é consagrado ao Senhor. As cadeiras é consagradas ao Senhor. Então, tudo que você vê dentro da casa do Senhor é consagrado ao Senhor. E as coisas consagradas não se vendem. Quando você vende algo consagrado, você vai se dar mal. Existem pessoas que fazem consagrações erradas. Eles colocam a mão sobre um carro e consagram o carro ao Senhor. Ora, aquilo que é consagrado é santo ao Senhor. Aí dentro do carro, aquele marido, aquele mulher, aquela marido e mulher, aquela namorada, aquele namorado, vão fazer coisas que desagradam a Deus numa coisa consagrada. Vai perder o carro. Então o carro é para se ungir. Carro é para se declarar uma palavra de bênção, de paz. A partir de hoje esse carro será motivo da minha prosperidade. Vai ser o início de uma grande prosperidade. Então, dependendo da palavra que você lança sobre o veículo, você vai acabar perdendo. Dependendo da palavra que você lança sobre a sua casa numa oração, você vai acabar perdendo e não tendo esta casa como motivo de prosperidade na sua vida. Então, as pessoas têm que saber direcionar palavras numa consagração, saber que as coisas consagradas é do Senhor, porque as coisas consagradas é do altar. Se você consagrar um carro, meu amigo, entrega ele logo para a igreja. É bem melhor do que você perder ele. E aí parece demagogia da minha parte, né? Mas aquilo que é consagrado é do Senhor, não é mais seu. O que é seu é aquilo que é ungido, é aquilo que é declarado, é aquilo que você fala assim, Senhor, me abençoa nesse negócio. Assim eu unjo para que prospere, para que quebre toda palavra pronunciada, toda maldição mandada. Amém? Você tem que ter habilidades para declarar palavras sobre os seus bens, senão você não prospera. Entre outras coisas, a representação do fogo no altar, ela é instituída segundo a palavra de Deus. Ora, abra a tua boca, eu falarei por ti. Então, quando se é pregada a palavra de Deus da maneira certa e do jeito correto, é como se o próprio Deus estivesse declarando ali o seu intenso amor, a sua ira, a sua fúria, a sua direção, o seu poder, a sua graça, pela igreja ou para a igreja. Então, ali vem a sinceridade de Deus, a pureza do Espírito Santo, a sentença ou a bênção do Senhor. Porque altar, amado, é lugar aonde Deus fala conosco. Então, todos nós precisamos manter as nossas vidas diante do altar, diante do Senhor. Nós precisamos remover diariamente da nossa vida as características da velha criatura. E como é que eu vou fazer isso? Ouvindo a palavra de Deus. Não pela internet, porque não tem altar. A internet
Você ouve, é edificado? É, mas você precisa congregar. Porque é a congregação que vai te trazer os benefícios da consagração da igreja sobre a sua vida. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, o fogo, ele irá purificar, iluminar e capacitar quem anda em amor. Ou seja, a palavra do Senhor também diz lá que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. Nós temos que ter um raciocínio lógico até para servir a Deus. Tem pessoas que servem a Deus de qualquer jeito, estabanados, né? É mais religioso do que razão. Nós temos que ser pessoas que oferecem a Deus um culto racional. Assim nós vamos nos purificando em Deus. Assim nós vamos entendendo o purificar de Deus em nossas vidas. Assim nós vamos ser iluminados pela palavra de Deus. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Assim nós vamos andar em amor. Assim nós vamos andar com pessoas. Pessoas vão entender a nossa mente. Então esse fogo ele é maravilhoso. E ele é liberado no altar, através do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus, que é comparada ao fogo que aquece e suaviza as nossas vidas. Nós temos que entender que nós temos uma identidade cristã. Nós vamos ouvir o nosso Pai falar através da boca de um profeta, porque toda palavra bíblica é inspirada por alguém, alguém tem que falar, movido pelo Espírito Santo. A Bíblia ela não surgiu do nada, foi Deus que inspirou os homens, separados para fazer ali os livros sagrados e pregar o Evangelho às nações. Paulo foi um deles, Pedro foi um outro, Tiago, João. Amém? Então nós temos um desafio. No dia de hoje, nós somos os profetas da nossa geração. Nós somos o povo capacitado em Deus para pregoar as boas novas do Evangelho no dia de hoje. Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós não podemos quebrar a cana, fazer barulho. Nós não podemos sair pelas ruas gritando de qualquer jeito. Não, nós temos que falar em alta voz, mas nós temos um lugar de congregação aonde o povo procura ali nosso sacerdócio e a nossa igreja. Eu não falo das demais, porque eu não sei como é que opera, mas nós vamos ali ensinando o povo, ungindo, fazendo quebras de maldição, declarando palavras, entregando revelações, para que este povo seja chamado de bem-aventurado sobre a terra, para que o inimigo da alma deles não consiga se achegar à casa deles de qualquer jeito. Então esse fogo que foi nos ensinado, talvez é uma forma diferente de se comportar no Evangelho no dia de hoje. Mas nós temos que entender que Deus ele é fiel, que Deus é justo e que ele vai trazer à existência aquele que não existe para a congregação inteira, por causa do fogo, por causa do ensino, por causa das revelações. Nós temos cerca de 44 decretos espirituais que se movem do nosso meio. Em nome de Jesus, revelação de altar. Nós somos edificados para ensinar um povo. Mas ensinar do jeito certo, conforme os conceitos bíblicos, conforme a palavra de Deus. Então o fogo arde no altar. E do altar para a congregação. Então todos aqueles que ouvem a palavra e praticam, são chamados de bem-aventurados no mundo espiritual. Você não é proibido de nada, agora você tem que ter domínio próprio, autocontrole, saber o que está fazendo, oferecer a Deus um culto racional a cada manhã, experimentar esse fogo do avivamento ardente que está sobre o altar. Então, compreenda a palavra de Deus, prospere em seus caminhos e seja chamado de bem-aventurado de Deus, de bendito do Senhor, daquele que busca o fogo do altar para edificar a sua própria vida. Existe outra situação que você fala, suba ao monte, busque lenha, desça e toca fogo. O que ele está falando? Ei, quando você está em oração, você está se edificando, se transformando, né? Você está se enchendo do fogo do Espírito. Então, outra situação de você buscar o fogo do Espírito é ajoelhar, é reverenciar, é mostrar para Deus que você tem Ele como seu Senhor e Salvador. É mostrar para o Senhor Jesus que você reconhece o preço daquela cruz, onde Ele pagou o preço de morte, o preço de cruz. Amém? Foi morto e ressurgiu ao terceiro dia, subiu ao alto céu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
e hoje está sentado no alto e sublime trono, conforme Hebreus 1, capítulo todo. Então, leia a Bíblia Sagrada, se encha da palavra de Deus, vá para a oração e mostre para Deus que você é filho do Todo-Poderoso e que você reverencia a Deus, que você busca o fogo do altar, que você congrega, porque ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Edifica a minha igreja, Jesus falou para Pedro. Então a igreja ela existe 10 virgens, né? 5 nécias e 5 prudentes, né? E quando Jesus ele volta à igreja, as 5 nécias vai buscar óleo e ele fecha a porta. Então, amado, você tem que ser prudente, você tem que estar cheio do óleo, sempre cheio do óleo, cheio do fogo do Espírito Santo, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia nos garante que um dia ele voltará, assim como o raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Senhor Jesus. Mas antes disso, há de acontecer a apostasia, e isso já acontece, e há de revelar o iníquo, né? O filho da perdição, que ele já opera em nosso meio pela sua iniquidade, mas ainda não foi revelado. Mas ele toca na igreja? Não, não toca na igreja. Então, enquanto isso, nós temos que garantir o nosso fogo, a nossa vontade de servir a Deus e andar diante de Deus em espírito e verdade. Aleluia, meus amados. Entenda essas coisas, prospere os seus caminhos, entenda o fogo do altar, o porquê da congregação, o porquê de viver em comunhão com os irmãos, o porquê de estar a cada 7 dias diante do altar, o porquê que não pode passar de 7 dias sem ir à igreja, porque aí você vai ficando fraco, né? E o demônio pode operar na sua vida. Então, a cada 7 dias esteja diante do altar. No mínimo. Amém? É o que você tem que fazer para adorar a Deus. E no máximo 7 dias, você tem que estar retornando à casa do Senhor para ouvir a palavra novamente. Pessoas que passam mais do que 7 dias sem ir à congregação, amado, está correndo o risco do inimigo, de Satanás, operar na sua vida. Você que está dando brecha. Não é você que entra no terreno do inimigo. É ele que entra no seu porque você está dando brecha. Porque ainda que eu entre no terreno do inimigo, se eu estiver em espírito, vai cair por terra até no terreno dele. Aleluias! Graça e paz, compreenda essas coisas, busque o fogo do altar e seja chamado de uma bênção sobre a terra. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz.